Nesta edição do seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural, vamos conferir o 7º episódio do Seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, onde estamos falando sobre a irrigação sob a óptica dos grãos. Você vai conferir aí no seu Paracatu Rural. Quer conferir os outros episódios? É só acompanhar em nossas plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e também em podcast. Pesquise por Paracatu Rural pela sua plataforma favorita e acompanhe os nossos trabalhos. Volto já já com estas informações importantes sobre os recursos hídricos. Planeta Água. Atender às demandas atuais e futuras por alimento vai requerer um rápido aumento de produtividade, que precisa ser alcançado sem danos ao meio ambiente. Para que isso aconteça, é fundamental que os princípios de sustentabilidade sejam parte central das políticas agrícolas. As pessoas estão em sociedade cada dia mais conscientes sobre as questões ambientais e têm optado cada vez mais por alimentos produzidos nessas bases sustentáveis. Nesse sentido, o objetivo de produzir mais alimentos deve ser visto dentro de uma abordagem mais ampla, considerando os aspectos de sustentabilidade ambiental, ou seja, buscando produzir mais alimentos com melhor qualidade e com menos danos aos recursos naturais. Para isso, é necessário intensificar a agricultura de maneira sustentável e melhorar a eficiência dos sistemas agrícolas, tornando-os mais produtivos. Qualquer estratégia que vise intensificar a agricultura, reduzindo a variação na produção e aumentando a produtividade nas culturas, deve necessariamente incluir a irrigação. A irrigação ela é uma tecnologia essencial na produção dos alimentos. Atualmente, com a variabilidade climática cada vez mais acentuada, não se pode pensar no desenvolvimento de uma política de segurança alimentar e de segurança ambiental que não estabeleça políticas de longo prazo para o desenvolvimento da agricultura irrigada. Durante a palestra do pesquisador da Embrapa, Camilo de Leles Teixeira de Andrade, no primeiro seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, sobre irrigação sob a óptica dos grãos, ele falou sobre o custo alto de produção versus potencial. Isso aqui também é um dado possivelmente antigo, mas eu quis mostrar a questão dos custos de produção. As culturas mais plantadas aí, segundo o nosso colega Everaldo, que eu acho que é Everardo, que ele deve estar aí também, pelo jeito eu ouvi aí na reunião, mas já é um dado um pouco mais antigo. As culturas principais irrigadas, possivelmente para o pivô central, são essas, e imagine, olhem aí para você ver o custo de produção de milho. Então, milho é uma cultura cara para se produzir sob irrigação, tá? A irrigação chega a custar 40% do custo de produção do milho, diferentemente de outras de outras culturas, como o café. O André está tranquilo aí, se esse dado estiver correto, o André está tranquilo. Eu acredito que esse dado está um pouco defasado, mas eu queria mostrar o valor comparativo, como é difícil, mesmo irrigando, para o produtor, como é que ele ainda sofre, como é que ele ainda tem que tomar decisões cruéis, cruciais, para que ele seja bem-sucedido. Próximo. Isso aí é um dado. Se, por um lado, o custo de produção do milho é alto, por outro lado, nós temos que aumentar a produtividade. Agora, a genética está aí. O milho produz. Não chegou aqui ainda os genótipos altamente produtivos, mas nos Estados Unidos, esse gráfico do lado esquerdo acima, mostra lá o quanto que produz irrigado em sacas por hectare. Cerca de 30 toneladas por hectare. O não irrigado também é muito alto. Chega aí a 18 toneladas por hectare. Tem lá os concursos de produtividade, que eles mostram lá os produtores que irrigam ou de sequeiro. Então, assim, a genética da cultura de milho existe, tem potencial para aumentar. O que precisa é melhorar as questões de manejo. E o agricultor brasileiro já vem aprendendo isso muito rapidamente, já vem lidando com isso muito rapidamente, e se aprimorando e tecnificando cada vez mais. Então, isso é uma coisa positiva. Próximo. Para as questões do Brasil, a gente mostra aí um dado lá do Sul, também já tem aí 6, 7 anos,
que milho irrigado lá no sul já produziu aí 24 toneladas numa área pequena, tá? Tratado, como se diz, a pão de ló, né? Possivelmente usou tudo possível e imaginável para aumentar a produtividade, tá? Então, bateu lá nas 24 toneladas por hectare. Então, o potencial existe. O custo de produção é alto, mas o potencial existe. O que nós precisamos aprender é lidar com essas coisas e estimular o uso da irrigação. A água na agricultura é sinônimo de produção de alimento e segurança alimentar. Aparentemente, a quantidade de água doce renovável atualmente no mundo é muito maior que a quantidade de água necessária para sustentar as demandas dos 3 usos da água: o abastecimento doméstico da população, a produção industrial e a produção agrícola sob irrigação e também a pecuária. Dentre esses usos, a agricultura irrigada é o único que faz uso tanto da água verde, que é aquela água proveniente da chuva e armazenada no solo, quanto da água azul, que existe nos rios e aquíferos. Em países tropicais como o Brasil, a água verde representa um componente significativo para a produção e estratégias devem ser desenvolvidas para maximizar o seu uso. O pesquisador da Embrapa, Camilo Leles, falou sobre a possibilidade de irrigação com déficit, ou seja, aplicar menos água que é requerido. Essa irrigação com déficit ou irrigação subótima, né, é aquilo que a gente diz que é você sempre aplicar menos água do que é requerido pela cultura. Em locais que água é escassa, isso é muito usado, em locais que chove, tá? Durante os períodos que você tem que irrigar, a chuva é irregular, mas não é tão irregular, e chove, às vezes, intensamente. Essa técnica também é utilizada. Você deixa uma reserva no solo para absorver essa água que a chuva chega de repente, que não estava programada. Você precisa deixar um espaço para a chuva, para que você não cause problemas de erosão, para que você infiltre aquela água, né? E em locais que tem escassez hídrica, tá? É uma técnica que é utilizada, não é nova, tá? O que a gente está fazendo é revisitando isso aí para gerar dados que sejam utilizáveis diretamente pelo produtor. Nem sempre ocorre um déficit hídrico. Há tantas incertezas no manejo da irrigação que você pode reduzir um pouco a irrigação, que vai causar uma redução mínima na produtividade, mas vai causar uma redução considerável no uso de água. Desculpa. Muitas plantas irrigadas são chamadas preguiçosas, tá? Elas não crescem o sistema radicular totalmente, quando é totalmente irrigadas, tá? Eu mostrei um dado uma vez de uma trincheira aberta da cultura do milho aqui, da nossa área experimental em Sete Lagoas. Mostrei esse dado para um colega estrangeiro, e ele de cara bateu o olho lá, era um sujeito com muita experiência, e falou para mim assim: essa cultura é irrigada. Eu falei, Por que o senhor acha que ela é irrigada? Não, porque a raiz não cresceu, tá? Ou seja, então a gente precisa pensar nisso aí. Eu fui visitar fazendas com pivô central, aí no Alto Paranaíba mesmo, e eu falei assim para o jovem agricultor, filho já agrônomo: você já abriu alguma trincheira em sua propriedade? Já olhou aonde a raiz dessa soja está crescendo? Ele falou assim: nunca. Eu falei assim: eu sugiro que você abra, tá? Veja o que está acontecendo com o seu solo, tá? Então, se você for irrigando, a cultura faz o que se chama de uso perdulário dessa água, tá? Nitrogênio é a mesma coisa. Você vai colocando nitrogênio, ela vai fazendo um uso perdulário daquilo ali, daquele nutriente, e acaba que não aumenta a produtividade e ainda pode ter o risco de contaminar o meio ambiente. E o uso junto de irrigação e nitrogênio é mais problemático ainda, tem que tomar mais cuidado. Então, essa irrigação, que eu chamei de subótima, ela estimula o crescimento de raiz, você usa mais eficientemente a água e você lixivia menos contaminante. Por favor, pode mudar. Então, a gente usa
o anterior. A gente usa esse sistema de irrigação experimental, né, para testar a resposta das cultivares, a resposta de algum arranjo que você quer fazer. Esse aqui a gente estava testando híbridos diferentes de milho, usa esse sistema que chama de irrigação em linha, só uma linha lateral e o aspersor joga água para as laterais e aí causa um déficit na direção transversal à linha de irrigação por aspersão. Então, você tem, visivelmente, aí na cultura do milho, o efeito do estresse hídrico continuado, tá? E aí o efeito na produtividade. A próxima. Então, isso aqui foi o resultado que a gente obteve com aquele exemplo de ensaio lá, aquela imagem que a gente colocou. Eram alguns híbridos, 2, 4, 6 híbridos aí que a gente testou já há alguns anos, tá? E a gente pode observar que na horizontal aqui tem a lâmina de irrigação que foi aplicada e na vertical o rendimento dos híbridos de milho. E à medida que você vai reduzindo a lâmina de irrigação, ali em 6,6%, reduziu em 4,9% a produtividade média dos 4 híbridos. Quando você reduz a lâmina em 16,1% em média, você reduz ali 7% a produtividade, tá? Então, assim, uma redução, uma pequena redução na produtividade tem uma redução considerável na lâmina de irrigação. 6%, 16% é muita água que você economiza, tá? E também a gente testou híbrido. Tem híbrido que tem aptidão para responder ao uso da irrigação plena, que seria uma dessas colunas de maior produtividade aí. E tem outros híbridos que são adaptados a sofrer um estresse hídrico, a tolerar algum estresse hídrico, que produz com mais estabilidade, produz menos, mas mais estáveis quando você tem eventos de veranico e por aí afora. Voltamos em instantes com mais sobre esse assunto. Fique por aí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? De acordo com o pesquisador da Embrapa, Camilo Leles, a partir de dados do resultado da saída da modelagem computacional em várias cidades de Minas Gerais, é possível definir a redução de lâmina de irrigação. É usar a tecnologia a nosso favor, disse ele. Aqui na nossa cidade, Paracatu, Minas Gerais, poderíamos reduzir em 10% e não haveria perda em qualidade da produção. Isso aqui é a análise estatística que foi feita do resultado de saída da modelagem, de novo, tá? Aquele ensaio anterior lá foi ensaio realizado em campo. A modelagem indicou mais ou menos a mesma coisa. Foi realizada para várias cidades de Minas Gerais, 18 cidades ou 19 cidades em Minas Gerais, utilizando modelagem computacional. Então, em local quente, por exemplo, como Janaúba, quente e seco, você toleraria reduzir aí 5% na lâmina de irrigação, em média de muitos anos. Isso aqui é um dado de planejamento, em média de muitos anos, e para alertar para que a gente faça os experimentos e comprove isso, tá? Em Paracatu, por exemplo, você poderia reduzir em 10%. Em Sete Lagoas, você poderia reduzir em 15%. Próximo. Aqui já é um dado mais recente, uma produtividade de grãos de milho. Note-se que, à medida que a lâmina aqui está expressa em porcentagem da evapotranspiração de referência. À medida que você reduz a lâmina de irrigação, cai a produtividade. Mas você tem 2 pontos ali muito próximos que você poderia reduzir a lâmina de irrigação sem causar praticamente redução nenhuma na produtividade. Próximo, já está acabando.
aqui um cálculo de receita líquida que foi feito para 2 situações. O de cima deu uma receita líquida para diferentes lâminas de irrigação aqui, na horizontal, para você vender silagem, tá? E o de baixo é uma receita líquida para você vender o grão de milho, né? Tem gente ganhando muito dinheiro, bom dinheiro, muito não, né? Ganhando bom. O produtor sofre sempre, né? De vez em quando ganha dinheiro num ano, de vez em quando perde em vários anos, e assim vai. Mas tem gente ganhando bom dinheiro vendendo silagem. Próximo. Isso aqui é um dado de sorgo granífero, né? Então, aqui também, do mesmo jeito, o sorgo é mais tolerante à seca, tá? Um dado feito no Rio Grande do Sul, você pode reduzir aí em 25% a lâmina de irrigação, que ele ainda produz quase igual, sem diferença estatística em relação à irrigação plena. Próximo. Isso aqui é um dado comparativo de milho e sorgo na Espanha. O sorgo, aqui, à medida que você vai reduzindo a lâmina de irrigação, o sorgo é mais eficiente no uso da água, a eficiência de uso da água. Então, quando você tem pouca água, como na Espanha, tem pouco recurso hídrico, eles usam maravilhosamente bem. Tem agricultura irrigada lá com 300 anos, tá? E você vê que o sorgo é mais eficiente do que o milho quando você tem essa irrigação com déficit, tá? É isso que eu queria mostrar. Escolher a cultura também é importante. Próximo. Pronto, acabou. Então, eu quero dizer o seguinte, precisamos melhorar o manejo de irrigação, tá? Irrigar é preciso, é exato. Molhação não é preciso. Não tem jeito de você fazer molhação que não é legal com o meio ambiente, não é legal com os nossos recursos hídricos, não é legal com o bolso do agricultor. Então, eu estimulo que tentem comprar estações meteorológicas, tentem comprar alguma coisa que te ajude a fazer manejo de irrigação, para que você faça uma irrigação precisa. Muito obrigado. Fabiana Vilela, analista do Sebrae Minas, fez questão de comentar a palestra do pesquisador Camilo e disse que sempre cabe aumento de tecnologia para produzir mais e ter mais renda. Muito obrigada, doutor Camilo. Essa é a nossa mensagem que nós queremos deixar hoje, né? Realmente não é molhar a planta, né? O que nós precisamos é usar a tecnologia a favor do nosso agricultor. A Ana Valentim já nos falou aí no início que a gente não gasta água na agricultura, né? A água na agricultura ela é um insumo. E com toda a consideração nós temos que fazer aos nossos amigos urbanos, o produtor rural, ele sabe utilizar a água porque ele sabe que ele precisa dela para poder produzir, né? Mas sempre cabe aí algum aumento de tecnologia para que esse produtor possa produzir mais e importante, né, ter mais renda no seu bolso. O doutor Camilo estava falando aí da silagem de milho com a arroba de boi desse preço, doutor Camilo. A gente pode vender muita silagem esse ano, porque vai dar muito certo. O pessoal da Emater, Ana, o Chapecó que fica empolgado, né, a arroba do boi crescendo aí, aumentando, e a gente vai poder aumentar bastante silagem para colocar aí nos confinamentos da vida. Bem, muito obrigada, doutor Camilo, pela sua excelente palestra, é sempre uma luz escutá-lo, porque a gente fica pensando bem nas nossas plantinhas que estão com preguiça, né? Eu ouço o pessoal da silvicultura dizendo que o clone do eucalipto está em raiz pequena, porque ele já foi feito com tanta tecnologia lá que ele nem precisa de raiz para poder sobreviver, já é um pacote tecnológico dentro da mudinha do eucalipto. E é isso mesmo, né? Se a gente não precisar de ser estressado, a gente não tem por que crescer as raízes das plantas, né? E fique atento ao seu Paracatu Rural, pois nós vamos continuar destacando os principais pontos do Seminário Águas do Cerrado. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho no YouTube, Facebook, Instagram e em podcast. Pesquise na sua plataforma favorita por Paracatu Rural. Também compartilhe nas suas redes sociais.
E o Paracatu Rural também tem site, paracaturural.com. Lá você pode cadastrar seu e-mail, receber as notificações de novas publicações e também conferir a variação do dólar em tempo real. Paracatu Rural é apresentado ao vivo de segunda a sábado às 7h45 da manhã pela Rádio Boa Vista FM, em Paracatu, frequência 96,5. Se você estiver próximo a Paracatu, pode acompanhar o nosso trabalho via rádio. Se não, você pode acompanhar pela internet em aplicativos como, por exemplo, Rádiosnet, aí no seu celular mesmo. Na antena parabólica, o Paracatu Rural é apresentado na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Eu sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.